Graça, paz, saúde e prosperidade a todos. Uma ótima noite para você que está conosco. Boa noite, Bispa. Boa noite. Hoje é dia de vitória, é dia de alegria, dia de ouvir a palavra de Deus. E como ela disse, dia de alegria, de vitória, de ouvirmos a palavra de Deus, né? E antes de nós começarmos a ministração de hoje, queria que você convidasse seus parentes e amigos, mandasse um oi para eles aí, lembrando da hora, para que participem conosco. A nossa intenção é que o Evangelho, que a palavra de Deus, as boas novas de Deus, cheguem a diversos corações. E hoje nós entendemos que através das redes sociais é um recurso maravilhoso que nós temos. Rede essa que tem sido usada para tanta maldade, para tanta coisa ruim, para desmotivar, para entristecer, para abater os corações. Mas a nossa intenção, assim como centenas de milhares de cristãos, é transmitir boas novas nessa noite, né? Então você que está conosco aí, chame alguém, talvez você tenha se esquecido, um familiar, um parente seu, um amigo, convide aí para estar conosco. Em questão de 2 minutinhos, nós vamos começar aqui a ministrar a palavra de Deus, ok? O importante também é que depois, que acabar a live, você compartilhe, para que essa mensagem possa alcançar outras famílias também. É importantíssimo. Aqueles que não puderem, tem muitas pessoas, Bispa, que eles não participam conosco na live, né? Às vezes ao vivo, não tem como participar conosco, mas depois o que fica arquivado ali, eles compartilham entre si, e muitas pessoas, posteriormente, 2, 3 dias depois, entram em contato conosco, mandam mensagem, serviu para alguém, enviaram para alguém, compilaram e enviaram para alguém. Isso é gostoso demais, né? Saber que as pessoas estão interagindo na palavra, interagindo na verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Quero mandar um abraço aqui para todo o pessoal de Matias, em especial o Juju, né? Aqui quarta-feira, poxa, né? O povo amor, né? O Juju é sempre aquele menino carismático, aquela pessoa assim maravilhosa, tem um carisma natural, uma boa vontade, e logo, depois que nós terminarmos aqui, pastor Pedro Paulo e equipe vão estar lá, né? Na live de Matias Barbosa. Na live de Matias Acabou Barbosa. aqui, você já entra na live deles. Né? E essa live eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Eles trabalham com muita seriedade. Pastor Pedro Paulo e toda a sua equipe, dentre eles o evangelista Juliano, nosso Juju, vai estar lá daqui a pouco também. Logo quando nós encerrarmos aqui, eles estarão começando lá na comunidade internacional Matias Barbosa, comunidade Rompendo em Fé de Matias Barbosa, né? Então, gente, passando-se aí esse tempo, vamos conversar hoje sobre a importância de se estar no local certo quando as coisas estão em outro ambiente gerando tragédias, não é verdade? E a gente vai falar algo que você já conhece acerca de uma história bíblica, algo maravilhoso, não é história com E, é história, é fato que o Senhor narra para nós, nos ensina, é uma verdade que nos fortalece, nos encoraja, e nós vamos estar trabalhando dentro desse contexto, sobre você estar no ambiente correto, quando as coisas à volta não vão bem. Bispo. Vamos abrir então no livro de Gênesis, capítulo 6. Livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 9. Livro de Gênesis, capítulo 6, verso 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro e povo entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de pinche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 3 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um varão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá,
mas com você estabelecerei a minha aliança. Você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Vamos até aqui? Em parte, sim. Olha só a sensibilidade de Noé em meio à corrupção do gênero humano. A sensibilidade dele para ouvir a voz de Deus. Um dos maiores problemas que o ser humano enfrenta é que em meio à crise, em meio a, como eu posso dizer, as maledicências, a malícia humana, a corrupção em todos os níveis de caráter, e a gente percebe que com isso muitas pessoas elas ficam atentas aos episódios negativos, se deixam envolver e não tem tempo e nem consegue discernir a voz do Senhor. Ouve várias vozes, né? Vozes que vêm ora verdade, ora mentira, prestam atenção a tudo, mas não conseguem ouvir a voz de Deus. Você tem uma mensagem que fala sobre ouvir e escutar, né? E muitas pessoas estão escutando muito ruído, muito barulho, mas não estão tendo tempo nem condição emocional ou física para ouvir a voz de Deus e, sobretudo, condição espiritual. No desespero, né, da dor, do sofrimento, a pessoa acaba se agarrando a qualquer coisa que aparece. Então, a pessoa não consegue discernir a voz do Senhor. A pessoa não consegue discernir um bom conselho, não consegue entender que tem uma pessoa estendendo a mão para poder ajudar, para poder colocá-la de pé. E quando nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, isso traz para nós um prejuízo muitas vezes irreparável. Se Noé não tivesse dado ouvido à voz de Deus, o que nós vamos falar daqui para frente, vai mostrar a diferença que há entre aqueles que dão ouvido e aqueles que não, entre aqueles que servem e aqueles que não. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, ou seja, a maldade se multiplicando e o amor se esfria. Hoje, quando você, eu estou isento, estou afastado da televisão, mas eu acesso às redes sociais e busco informação, tentando buscar a captar informações isentas de opiniões, de ideologias, de visão pessoal, mas que trazem um equilíbrio de informação, tanto de um lado quanto do outro, para que você possa então adquirir ali, examina tudo e retém o que é bom. E eu tenho observado que quando você entra hoje na mídia, quando você entra nas redes sociais hoje, é um ataque de um lado, um ataque do outro, as pessoas estão desorientadas, as pessoas não estão prestando atenção no que Deus está falando. A volta do Senhor está próxima, o princípio das dores está aí à nossa porta, e as pessoas, elas emprestam sua alma, emprestam seus ouvidos às coisas que as jogam mais para baixo ainda, que vem ainda tirar o resto de força que ainda há, quando na verdade se parassem e ouvissem a voz do Senhor seu Deus, porque Deus ensina em Deuteronômio: se hoje estiveres atentos, ouvindo a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar no seu coração os mandamentos que hoje te ordeno, as bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Mas as pessoas, elas preferem ouvir coisas negativas, se alimentarem de coisas negativas, e isso as joga mais para baixo, quando Deus na verdade quer dar uma palavra de impulsionamento, de motivação, de crescimento, de superação, mas as pessoas estão com seus ouvidos tapados. Mas o Senhor quer que nós venhamos nessa noite a destapar os nossos ouvidos, dando a Ele condição de poder falar. E pelo Espírito Santo nós vamos ter o entendimento necessário para compreendermos até o momento que o mundo está vivendo. Eu olho aqui, que nem no verso 11 diz que a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Então aquela época que Noé estava passando, a gente traz para a nossa vida hoje, nós estamos vivendo isso, né? Uma terra corrompida aos olhos de Deus, muita violência, muita guerra, muita briga, discussão, e briga por causa disso, briga por causa daquilo. Então as pessoas hoje já não se suportam, né? Já não conseguem conviver como família, não conseguem conviver em sociedade.
porque o meu limite acaba quando começa o seu. Então a gente precisa ter um limite, a gente tem que ter a separação. Aí tem o ditado, aqui nos incomodados aqui se mudem, né? Mas eu tenho que ter esse limite. Então a terra estava assim, estava sem valores. Hoje a gente não tem valores morais, a gente não tem valores familiares, ninguém respeita mais ninguém. Você vai falar uma coisa com um menino na rua, o menino te xinga, te responde. Na nossa época, só do vizinho olhar pra gente, a gente corria pra dentro de casa. Com medo de que eles comentassem aos nossos pais que a gente fez alguma coisa que os desagradava. E a gente ficava na rua brincando, porque hoje em dia os filhos não podem ficar na rua brincando. Não pode, estão Mas naquela alienados. época a gente ficava. Eu lembro que no domingo a gente ficava o dia inteiro na rua, né? Até 8, 10 horas da noite a gente ficava brincando de pique-bandeira, pique-esconde, tinha rua, tinha futebol, soltava pipa no meio dos meninos, aquelas coisas todas. Então hoje a gente não tem isso, porque a terra está corrompida, a violência está aí, a maldade está no coração do ser humano. Então Noé vivia os dias que nós estamos vivendo hoje. E Deus então diz assim, Noé, eu não aguento mais ver a humanidade do jeito que está. Eu vou acabar com isso tudo. Eu vejo aqui que Deus naquele momento ele se arrependeu de ter criado a humanidade. Porque quando ele criou o homem, vou passar uns homens à minha imagem e semelhança. Então ele nos ensina ali que nós deveríamos ser igual ao Senhor. Mas o homem não, o homem tomou outros rumos. Então aqui ele fala, eu não quero mais, né? Lá no verso 12, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. A conduta do povo estava errada. A visão do povo estava errada. Não foi para isso que Deus nos criou. Não foi para isso que Deus planejou o homem, que fez o homem ali. Então a terra corrompida. E hoje nós estamos vivendo uma guerra de corrupção, uma guerra moral, uma guerra de valores distorcidos que tentam destruir as famílias, que tentam destruir os relacionamentos, que tentam destruir a sociedade. Nessa aceitação, né, da politicamente correto, as pessoas hoje elas querem empurrar goela abaixo coisas que corrompem, que entristece o coração de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, a gente percebe que hoje, quando o Senhor vem verificando, Ele traz uma oportunidade para Noé de estar em um ambiente, de estar em uma nova situação, fugir daquela aparência do mal e estar no local seguro, naquele lugar seguro. Mas era Noé que havia de construir esse local seguro para ele adentrar. Muitas vezes nós queremos segurança transportando para o município, para o estado, para a União. Quando a segurança nossa, ela vem do Senhor. Né? Em vão trabalha, né? Qualquer um para edificar, se o Senhor não estiver ali. Né? Em vão vigia a sentinela. E a questão também da vigilância, né? Vigilância. Vigiar e orar. Que muitas das vezes a gente acaba errando, a gente acaba perdendo a bênção porque a gente não vigia. Então se preocupa em orar, hora de madrugada, eu vou no monte, eu oro isso, eu faço isso, mas aquilo, mas a pessoa não vigia. Então quando a gente deixa de vigiar, a gente vai se corrompendo, se misturando. Ah, mas se você faz, eu também posso fazer. Ah, mas o que tem? O país todo mundo faz, né? O brasileiro tem um jeitinho brasileiro, né? Conhecido assim como jeitinho brasileiro. Se todo mundo faz, eu também vou fazer. Então a gente vai se contaminando com essas coisas. Aquilo que não tem nada a ver. Ah, o que tem? É só hoje, é só uma vez. E quando você viu, você está num emaranhado de coisas que você não consegue sair. E uma outra coisa que eu queria falar aqui, a história começa assim, ó. Essa é a história da família de Noé. Quer dizer que Noé, ele não estava só. Ele não andava só. A família dele estava junto com ele. A família dele estava ao lado dele. Então, quando a gente vai trabalhar em família, a gente trabalha em equipe, fica muito mais fácil do que ter que trabalhar sozinho. A gente tem que pelejar sozinho, tem que batalhar sozinho. Mas quando a gente se une, juntos nós somos mais fortes. Então, nós como família, nós temos que ter um propósito. Né? Senta a sua família, senta os seus filhos em volta da sua mesa, começa a fazer planos, começa a fazer projetos, começa a traçar coisas para a família, aonde nós estamos errando, aonde nós estamos acertando. Nós tivemos, né, até uma reunião ontem sobre isso, onde nós estamos errando e onde nós estamos acertando. E muitas das vezes a gente erra com a intenção de acertar.
Então a gente acaba errando com a intenção de acertar. Então aqui Noé era um homem que a família estava junto com ele. E no verso 18 diz o seguinte: estabelecerei a minha aliança contigo. Entrarás na arca, tu e teus filhos e as esposas dos teus filhos. Ou seja, uma casa que tem a bênção de Deus, ela se estende às futuras gerações. Muitas pessoas às vezes não entendem, mas por que eu estou sendo abençoado? Porque você está debaixo de uma boa cobertura. Eu vou até dar um gancho, nada a ver com essa mensagem em si, mas você que pretende namorar, casar com alguém, começa a fazer uma análise da cobertura familiar, o ambiente onde você está entrando, né? Porque muitas vezes as pessoas entram num ambiente de violência e vão colher violência, entram num ambiente onde a mentira, a predominância do ódio vai levar para dentro da sua própria casa. É bom examinar, porque às vezes a gente se encanta com os olhos, mas a gente não percebe as armadilhas onde nós estamos entrando. É tão bom quando um jovem se une à sua grande paixão, o fruto do amor da sua mocidade, e eles entram debaixo da cobertura de Deus, independente de onde a moça morava, de onde o rapaz morava, mas a determinação dos dois em terem uma vida perante Deus, rasgar, sabe? Rasgar todo o legado com o passado, queimar as pontes com o passado, não seguir as mesmas condutas da imoralidade, da mentira, da corrupção, né, que às vezes uma família apresenta. A pessoa decidir, não, a minha família, ela vai estar debaixo da cobertura de Deus, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que o elegeu como Salvador. E quando nós colocamos Deus no centro, as coisas mudam. Noé, ele foi um homem que achou graça aos olhos do Senhor. E quando você vai caminhando, a Bíblia diz no verso 22, Noé fez de acordo com o que o Senhor lhe ordenara. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. E ele concluiu a obra. Que obra? Ele tinha uma ordem de buscar o cipé. Gente, pare e pensa, você buscando madeira em lugares distantes. Quem assistiu aquele filme, né, A Volta do Todo-Poderoso, eles acham que o Senhor colocou madeira diante de Noé, que o Senhor fez com que os animais viessem. Gente, você imagina Noé chegando diante da sua esposa e falar, meu amor, Deus mandou que nós construíssemos, eu com os meus filhos e o apoio de vocês, construíssemos uma arca num período em que não estava chovendo, num período em que a corrupção iria gerar zombaria, chocarrice. Ele sabia o que ele iria enfrentar, mas se Deus falou, ele conseguiu discernir a voz de Deus no meio de tanta confusão moral. E ele convenceu sua esposa. Era uma família que estava em sujeição. Convenceu seus filhos, que não consideraram gaga. Suas noras, não, seu pai está doido nessa, eu não entro não. Não, não foi assim. Os filhos souberam escolher quem seria sua adjutora ou sua companheira. E eles já eram maduros. Então eles conseguem construir essa arca, preparam essa arca dentro de um tempo, e diz a palavra de Deus no capítulo 7, então o Senhor ordenou, agora Deus volta a dar uma nova ordem a Noé, entra tu lá na arca com toda a tua família. Deus o havia mandado construir, e que você, né, eu vou ter uma aliança contigo e você vai entrar nessa arca. Mas ele não construiu e entrou. Deus... Mas aqui quando eu falo que Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado, a gente olha o versículo 14, que diz assim, você, porém, fará uma arca de madeira, divide, né, comprimentos de altura, largura e coisa e tal. Então Noé foi seguindo o quê? As instruções do Senhor. Muitas das vezes coisas da nossa vida não dá certo porque a gente não quer seguir as instruções do Senhor. O Senhor, você vai lá e você vai fazer assim, 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 assim. Ah, não, Senhor, desse jeito não dá. Eu quero fazer do meu jeito. O meu jeito é o jeito mais fácil. O famoso dá uma ajuda para Deus, né? Porque a gente acha que Deus é incompetente, que Ele não tem condições de solucionar os nossos problemas. Então a gente quer dar uma ajuda para Deus, quer dar um empurrãozinho lá, uma direção para Deus naquilo que a gente quer. Então aqui fala no 22, Noé fez exatamente tudo que Deus lhe ordenara. Então você vai lá, você vai pegar
né, a madeira, e você vai fazer assim, 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 assim. Tudo do jeito que Deus falou. E, como você diz no verso 7, então o Senhor disse a Noé, entra na arca, você e toda a sua família. E quando Deus deu essa ordem aqui, foi 7 dias antes de começar o dilúvio. Vai, Noé, você junta toda a sua família e você vai entrar na arca juntamente com a sua família. Porque Deus viu, né, quando Noé era um homem justo. Então eu vou salvar essa casa. Quando a gente está na casa de um justo, eu nunca vi um justo mendigar o pão, né, a sua descendência ter falta alguma. Então é o Senhor que está cuidando. É o Senhor que vai abrindo portas onde não tem portas. É o Senhor que vai trabalhando na vida do justo. Então, aquela família ali, ela recebeu a bênção do Senhor. O Senhor olhou com um olhar diferente para aquela família. Não, eu vou resgatar essa família e através dessa família eu tenho certeza que frutos melhores virão. E a gente pega um exemplo aqui da desobediência. Saul, Deus deu uma ordem a ele e ele cumpriu. A parte mais difícil ele cumpriu, que era matar crianças, as mulheres grávidas, os adultos, exterminar com o povo e exterminar com seus animais. E Saul vai e pega boa parte dos despojos e permite que os seus soldados tomassem posse daquilo ali. Custou o reinar de Saul. Ali Saul perdeu tudo. Ele foi deposto ali na desobediência. Foi levantado Davi em seu lugar, porque ele obedeceu em parte. A parte mais difícil ele obedeceu. Mas sabe o que você falou de vigilância? Nas pequenas coisas, os pequenos detalhes. Ah, mas eu não roubo, eu não assalto, eu não trafico, eu não mato. Joia. E você fala mal do seu irmão. Mas fala mal, mente, né? Adultera, cobiça a mulher do próximo, né? Age de maneira leviana, gosta quando você está sozinho, adentra em canais dentro da internet que não deveria adentrar. Então são coisinhas que as pessoas em oculto, que não está diante de ninguém, porque um roubo, um assalto está diante de testemunha. Mas quando a pessoa está nos seus aposentos, quantas vezes está maquinando mal, pensando na sua intimidade, pensando coisas que não deve, praticando coisas que não deva. Então, é na totalidade. Todos os mandamentos. Aí alguém vai falar, mas aí é impossível. Opa, quem disse que é? Para o homem é. Mas é possível para Deus. Mas quando nós trazemos Deus para a nossa vida e ficamos debaixo da cobertura dele, certamente ele nos ajuda. Porque aquele que habita, não passeia naquele ambiente, mas que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Senhor Onipotente em segurança. Então, quando nós observamos aqui, Noé, eu não vou esticar dentro desse contexto aqui, mas Noé, ele entrou com a sua família. Imagina esses 7 dias que antecedem o dilúvio. A chocarrice, a zombaria do lado de fora. Ei, Noé, você não falou que ia chover? Cadê o dilúvio, rapaz? Agora imagina o que ele passou na construção da arca. E às vezes Deus manda a gente fazer algo e a pessoa que está à nossa volta fala assim, você ficou doido. Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Né? Eu acho que você não está batendo bem das ideias. Mas é Deus que mandou. Deus mandou fazer isso, né? Deu aquela estratégia, deu aquela direção. Então, se Deus falou para você fazer, não importa o que as outras pessoas ao seu lado vão dizer. Né? Vocês vão rir, vocês vão achar que você ficou doido, que não é assim. Faz aquilo segundo o que Deus te instruiu, aquilo que Deus mandou você falar. Né? Gente, o que Deus mandou você falar, tá? Né? As coisas esquisitas tem por aí não. O que Deus realmente mandou te falar. Porque a revelação de Deus, as coisas de Deus, ela não causa dor, ela não causa dúvida. Deus fala ao teu coração e coloca paz no teu coração. Então, se Deus mandou você fazer, você está em paz com aquilo que Deus mandou fazer, Ele vai te instruir, Ele vai te dar a direção que você precisa tomar. E a tua família vai compreender como você está falando. Porque quando Noé chega em casa e fala assim, ó, mulher, senta aqui, minha mulher, meus filhos, as noras, Deus mandou construir a arca. Se aquilo não fosse um propósito de Deus, a família seria a primeira a se levantar contra. Mas quando é um propósito de Deus, quando é Deus verdadeiramente falando, quando Deus fala ao coração, que a gente chega para a família e a gente expõe aquilo que Deus falou, então Deus vem com a providência, Deus dá a direção, dá a instrução e a gente faz segundo o que Deus ordena e as coisas então acontecem de uma maneira muito melhor. Passou pelo desafio de ter que construir a arca. Trabalhoso.
Então é trabalhoso você construir um ambiente para você estar nele. É trabalhoso. Um ambiente de mudança de conduta, mudança de hábitos, de ambiente, de amizades, né? Passar a ter novas escolhas, sofrer as pressões da vida em virtude disso. É muito difícil você ter um trabalho também braçal, né? Pesado, é cansativo, exaustivo, e você levar a sua família a passar por um processo que Deus colocou no seu coração. E a sua família ter essa aceitação e partir junto com você é muito importante. E um outro detalhe, imagina ter agora que recolher esses animais. Eu tenho 3 cães. Um não tem perna, uma perna, o outro não tem um pé e um veio completinho. Eu não sei qual dos 3 é mais veloz quando começam a correr. Dão um trabalho que você não imagina. E para eles sobreviverem, nós passamos 10 dias sem dormir, dando seringuinha de 3 ml de alimentação, de 2 em 2 horas, depois foi aumentando a dosagem, dentro de uma receita que a veterinária nos passou, tendo acompanhamento da nossa sobrinha, que agora é mamãe da Lara, né? A Letícia, veterinária. E a gente foi fazendo, minha filha comandou uma força-tarefa e envolveu todos nós. E foram 10 dias muito difíceis, porque o cachorrinho quando começa a chorar... É igual o neném, dava 2 horas e eles começavam a chorar. Aí, acabou meu turno, eu deitava, mas agora está na hora do turno da minha filha, e eu acordava. Então, quando você estava começando a dormir, estava na hora de levantar de novo. 10 dias, gente. De noite e de dia. É muito cansativo. Sobreviver hoje, graças a Deus, estão aí, né? Saudáveis, e a gente conseguiu vencer 3 animaizinhos. Deu um trabalho para a família inteira que você não tem noção. Até cicatrizar a perna que veio pela metade, uma podridão, e tem que pôr o medicamento correto, evitar que o animal lamba, venha lamber aquele ferimento. Uma série de cuidados, para a mosca não pousar, uma série de cuidados. Agora eu imagino Noé com animais de idade média, de grande porte, uma trabalheira, imagina, a trabalheira que era, eu fico imaginando, outro dia eu estava conjecturando, a Bíblia não diz, mas ele passou 11 meses e 57 dias, um ano, dentro da arca, um ano dentro de uma arca, e não tinha como sair. O mais interessante disso tudo é que Deus percebeu que o coração de Noé iria ceder a alguém que de última hora falasse, Noé, nos deixe entrar, ele ia deixar entrar alguém que ia trazer a corrupção para dentro da arca, que a malignidade, a maldade humana iria entrar na arca, ia corromper aquela justiça. E Deus colocou um anjo para betumar aquela arca do lado de fora, a porta, e ninguém pôde entrar. E eu imagino Noé durante umas 16 horas por dia, das 24, estou quebrando galho, estou colocando só 16 horas de trabalho. Recolhimento de fezes. A urina do animal, ela torna o ambiente mais fétido do que a própria fezes. Você imagina aquele ambiente dentro da lei da natureza, quanta carne ele teve que estocar para tratar do leão, do tigre, do leopardo, dos carnívoros. E os herbívoros, já que está tudo devastado lá fora, durante um ano, o estoque, né, de capim, de ervas, para poder oferecer para aqueles animais. A higienização, a água potável, que certamente não precisa ser muito inteligente para lembrar que tinha uma abertura em cima e ele pegava a água da chuva, né, para poder lavar o ambiente, para poder se banhar, para poder cozinhar. Certamente ele tinha ali para poder lavar as vestimentas, para que o ambiente permanecesse limpo, porque senão a doença iria proliferar ali dentro, né? E os animais ali, nos estresse natural, né, da fêmea ali com o macho, aquele estresse natural da fêmea com o macho. E você imagina a barulhada. Você imagina o barulho dentro daquela arca. Às vezes, nós construímos um ambiente para nós que dentro dele tem problemas. Às vezes a gente fala assim, a gente pega a igreja templo como referência de um ambiente para servir a Deus, mas a igreja somos nós. Mas nós precisamos ter um ambiente onde nós congregamos, a congregação dos justos, onde nós nos apresentamos ao Senhor e a Ele prestamos culto. Então muitas vezes as pessoas falam assim, poxa,
depois que eu comecei a trabalhar na obra do Senhor, depois que eu comecei a acompanhar ao Senhor, a minha vida começou a passar por alguns episódios de aborrecimento, de luta. Aí é quase que você pergunta a pessoa, quer dizer que lá no mundo estava melhor? Quer dizer que essa luta que você passa hoje, você atribui por estar na presença de Deus? E se você não estivesse na presença e passando essa luta lá fora? Porque o sol ele vem sobre o justo e sobre o injusto. A questão é, qual cobertura nós temos? E esse homem passou um ano com a sua família vivendo isso. Barulho de animais, sujeira de animais, sem ter condição de buscar algo do lado de fora. As pessoas estão vivendo essa pequena quarentena, dormindo, acordando tarde, comendo, criando novos pratos, fazendo churrasco, e já estão incomodados. Agora imagina dentro daquela arca. Mas eu quero te dizer algo que Deus colocou no meu coração há muito tempo, que há problemas dentro da arca. Você estando com Jesus, convivendo com a casa de Deus, com as pessoas que o Senhor tem salvado a cada dia, com os crentes, porque esse termo crente eu não concordo muito, que crente até o diabo é, só que é um crente rebelde, desobediente. E eu fico olhando para o cristão, aquele que realmente entrega, se despoja da velha criatura e se entrega para Deus de verdade, corpo, alma e espírito. E há problemas? Há, no interior da arca, há muitos, mas é melhor estar dentro da arca, com todo o problema existente nela, do que estar com os pés em terra seca. Você fala em ser humano, né? Quando o dilúvio chega. Então é melhor você estar na igreja, é melhor você estar com Cristo, você estar servindo ao Senhor, mesmo dentro da igreja havendo problemas, porque há problemas dentro da igreja, ser humano. Onde tem ser humano, há incompatibilidade, afinidade com um, e um pouquinho de reserva com o outro. Um concorda, o outro discorda. São seres humanos, são pessoas, personalidades diferentes, caráter tem que ser igual ali dentro da mesma conduta criada por Deus, mas existe um tempo em que aquele que iniciou a boa obra vai aperfeiçoar. Então é melhor você estar no interior da arca, com todo o problema nela existente, do que do lado de fora quando o dilúvio chega. Porque lá fora, as pessoas que não têm Jesus como centro de tudo, essas pessoas estão sofrendo, estão padecendo. E se sentem inseguras, apavoradas, desesperadas. Mas aqueles que estão nessa arca chamada Jesus, que hoje, bispo, a arca é Jesus. E é uma construção diária. Jesus ele chega, não é da noite para o dia. Você sempre fala isso, que o Senhor não é mágico. Porque a mágica, na verdade, é uma ilusão de ótica. É mentira. Toda mágica é mentira. A gente quer, na dor, a gente quer o alívio, a gente quer a solução instantânea. E não é assim, né? É como uma queimadura que você tem que... vai raspando aquela pele ali e ela vem cicatrizando de dentro para fora. Então, naquela raspagem ali, a dor tem. Então, todos os dias, até quando chegar um momento que aquele machucado ele vai cicatrizar. Então, a dor vai diminuindo, pouco a pouco, ela vai diminuindo. E eu queria pegar um gancho na questão que você falou que a porta foi lacrada, né? Foi lacrada. Para que Noé não abrisse o seu coração e deixasse outras pessoas entrar, até mesmo para não corromper o propósito de Deus, não corromper aquela família. Então eu quero fazer um alerta sobre a sua casa, sobre a sua família. Tem pessoas que não é para o nosso convívio, infelizmente. Tem pessoas que a gente tem que tirar da nossa vida, tem pessoas que a gente tem que tirar do nosso convívio, porque é como uma laranja podre. Se você deixar essa pessoa conviver com a sua casa, se você deixar aquela pessoa conviver com a sua família, ela vai estragar a sua família, ela vai estragar os seus filhos, né? Então nós precisamos o quê? Não desfazer da pessoa, mas pessoas que não devem estar dentro do nosso convívio. Da nossa intimidade, do nosso convívio, né? Do nosso convívio, né? Que as más conversações então, corrompem. Quando eu tiro as pessoas erradas da minha vida, as coisas erradas param de acontecer. Você começa a imaginar aí agora, pensa comigo. Poxa, toda vez que fulano aparece, a minha vida começa a dar tudo errado. Eu comecei a andar com fulano, comecei a misturar com fulano, o meu casamento começou a destruir. Né? A gente começou a brigar, a gente começou a desentender, a esposa com o marido, às vezes a esposa tem uma amiga que gera problemas ali com o esposo, o casamento vai se destruindo.
Então a gente precisa tirar. Quando eu tiro as pessoas erradas da minha vida, as coisas erradas param de acontecer. Então você precisa lacrar a sua casa, você precisa lacrar a sua família dessas interferências exteriores que vêm para destruir a nossa casa, que vêm para destruir a nossa família. E como que nós vamos fazer isso? Através da oração. É orando, pedindo ao Senhor para guardar. Senhor, acampa os teus anjos ao redor da nossa casa, nos guarda, nos livra. Comece a imaginar, comece a pensar. Eu tenho certeza que você tem uma pessoa na sua vida que só te prejudica. E todas as vezes que essa pessoa aparece, as coisas dão errado na sua vida. A gente sempre avaliou isso. Existem pessoas que, às vezes, elas não praticam o mal diretamente. São pessoas boas. Tem até um coração prestativo. Mas a carga espiritual, a presença dominante espiritual na vida dessa pessoa, a influência que ela tem é tão negativa que só dessa pessoa estar com você, por questão de um tempo, você apresenta dores no corpo, o seu humor sofre alteração e você começa a trazer problemas para dentro da sua relação afetiva, dentro da sua família, e você não sabe por quê. Minha esposa e eu, a gente tem as nossas orações aqui, não se assuste. Eu comecei a perceber que algumas pessoas, quando vinham na nossa casa, alguma coisa errada dava. Fica um peso, né? Às vezes, um peso. Aí eu comecei a fazer esse tipo de oração. Senhor, uma pessoa ao chegar, ela vai ser bem recebida. Eu não fecho a casa para ninguém. Mas se ela tiver com demônios na vida dela, ela tiver com alguma intenção ruim, ou tiver até com algum mecanismo, consagrações para trazer para minha casa, que os demônios se afastem, mas que o Senhor me mostre. Existem pessoas que quando chegam, elas ficam tontas, passam mal, desequilibram, caem, porque o que vem com elas... Experiências que aconteceram aqui, tá? Experiências pessoais. Então, às vezes, você fala, mas eu amo, eu gosto. Opa, peraí. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amor, mas eu não posso deixar as influências espirituais que andam com essa pessoa adentrar no meu lar. Então, ali, dentro desse gancho, o Senhor poupou Noé, né? Mas ele teve também a participação dele. Naquilo que Noé não iria conseguir, o Senhor foi lá e providenciou. Dá um exemplo da corrupção, né? 90% dos casos das pessoas viciadas começou por um amigo que ofereceu, né? Por causa de uma briga com a namorada, o cara ficou desesperado. Toma isso aqui vai te aliviar, a famosa dor de cotovelo, né? Experimenta só hoje, pra te dar uma relaxada. Então, quer dizer, é a amizade, a pessoa que está próxima, a pessoa que caminha contigo. Então, aí quando você vê, a pessoa já está viciada, ela não consegue mais sair daquele caminho, porque um dia alguém ofereceu algo achando, né, seria uma boa intenção, vou oferecer algo para você relaxar, você está muito tenso, está cheio de problemas, está com a cabeça ruim, então para você relaxar. Então começa essa situação. Então é uma forma de corromper a nossa casa, de corromper a nossa família. E vai destruindo. E Noé então entrou, ficou esse período, conseguiu vencer essa etapa e através dele, da sua família, a história da humanidade tinha tudo para mudar, né? Mas aí o Senhor percebeu, a corrupção do gênero humano é má desde a meninice. Deus começou a reduzir o tempo de vida da humanidade, porque senão ninguém se salvaria, ia viver eternamente na corrupção. Em 2 Coríntios, no verso 4, capítulo 4, no verso 8, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, sim, mas não destruídos. E quando a gente observa isso, nós entendemos que sofremos pressões de todos os lados. Todos os dias. Todos os dias as pressões estão aí. As espirituais, as físicas, agora estamos vivendo essa onda, né? E eu quero até pedir a você, não fica muito preso na mídia, não. Sai um pouco da mídia, vai para a palavra, estude, converse com Deus do seu jeitinho. Mas bispo, eu não sou católico, eu não sou espírita, eu não sou budista, eu vou tocar na minha vida. Experimente, independente de você ter ou não uma congregação que você frequenta, de você ter uma preferência
ou admiração por esta ou por aquele dogma, doutrina. Tira um tempo com Deus, com o teu Criador, você e Deus. Entra nos seus aposentos, fala com Ele. Eu tenho certeza que você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Deus vai falar ao teu coração. Não fica com medo não, porque realmente nós sofremos pressões de todos os lados, todos os dias. Mas nós não estamos arrasados. Nós muitas vezes ficamos perplexos, né? Mas com esses acontecimentos, mas nós não perdemos a esperança. Em momento algum perdemos a esperança. Somos perseguidos, sim. Principalmente quem fala a verdade é perseguido. Porque as pessoas acostumaram a ouvir mentira e adotar a mentira como sua verdade. E quando ela ouve a verdade, ela entra em choque. Ela não quer concordar. Uma das razões que eu até te aconselho, não entra essa questão de mídia, não. É muito fake, é muita mentira daqui, mentira dali. E isso te cansa. Vai aprender uma receita, vai fazer algo novo. Ocupar a cabeça com outras coisas. Vai ocupar a cabeça com outras coisas que vão até te dar lucro em tempo de crise. Somos perseguidos, mas não somos desamparados. Abatidos muitas vezes nós ficamos, sim. Mas, como disse a bispa, nós não seremos destruídos. E eu quero te dizer que vale a pena estar na presença de Deus, independente do que venha, por consequência de andar com Cristo. Uns foram mortos a fios de espada, outros arrastados, outros foram queimados, decapitados, jogados na arena para que os leões os comessem, mas tiveram a salvação da sua alma. E através de Jesus, nós temos a oportunidade de vencer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E nós somos o sonho de Deus revelado entre os homens mesmo. E um dos grandes motivos de hoje, né, nós sermos enganados, é justamente por não conhecer a palavra. Então busca a palavra, aproveita esse momento que você está em casa. Já falei isso aqui outras vezes. Antes eu não tinha tempo, mas agora você tem. Tira um tempinho, vai ler a palavra, pede ao Senhor a direção, né? Vai ler. Eu sempre tenho um caderninho que eu vou lendo, vou escrevendo, que Deus vai me falando, eu vou escrevendo. Então é bom você buscar o conhecimento. Busque a palavra de Deus, né? Busque ali o conhecimento, ouça o que Deus está falando com você. Muitas das vezes a gente ora, a gente pede, mas a gente não para ouvir a resposta de Deus. Então, já que Deus não me respondeu, eu vou fazer do seu jeito. Não, Deus está te respondendo sim. Você que não está ouvindo a voz de Deus. Você ouve a voz do seu marido, você ouve dos seus filhos, do vizinho, de todo mundo, mas você não para ouvir a voz de Deus. E uma das estratégias de Satanás é justamente deturpar a palavra de Deus. Entendeu? Transformar aquilo, a mentira acaba virando verdade, que de tanto que você fala mentira, você acaba acreditando que aquela mentira é verdade. Uma mentira sempre tem que sobrepor a outra para se fortalecer. Mas o engano e tudo que está na escuridão vai ser revelado mesmo. E a verdade liberta. A verdade liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A arca é Jesus. Esteja nele. E eu tenho certeza. Vem a tempestade que vier, vem os problemas que vier, deixa o mar se levantar. Você estará seguro. Mas bispo, tem dificuldade, é uma luta. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Siga as orientações que Deus tem te dado. Amém? Da minha parte, por aqui eu encerro. Bispo também? Então fica aí, um forte abraço a todos. Quero te lembrar que no domingo às 19h15, domingo 7h15 da noite, nós estaremos aqui, se assim nosso Deus nos permitir, trazendo mais uma mensagem de fé e de esperança para todos nós. Deus te abençoe, te prospere e faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. Um abraço e um beijo a todos. Uma atitude de fé muda qualquer situação. Glória a Deus.